Bom dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Skynet Podcast. Eu me chamo Luiz Rotava, mas podem me chamar de Rotava. E eu estou aqui com meu queridíssimo amigo... Olá malta, daqui é o Sheppy e vamos para mais um podcast. Estou hoje aqui com o meu colega e pivô, Rotava. Como está, Rotava? Tudo bem, amigo? Eu estou muito bem, e você? Eu também. Escusado será dizer que estas notícias têm o patrocínio de Pipoca Mais Refri. Malta, passei no site, dê uma olhada. As notícias que a gente está a divulgar aqui é da malta lá do Pipoca Mais Refri. O site é bacana. Tem várias notícias sobre pop culture, anime. Pá, os gajos têm umas cenas muito fixe. Está bem traduzido, está bem escrito. Impecável, dê uma olhada lá. E também pelo grandioso app do Listener Podcast. É um aplicativo somente voltado para podcasts. Dê uma passadinha lá também, que é um aplicativo excelente para podcasts. E pesquisem Skynet Podcast em cinema e séries. Então, maltinha, a primeira notícia que eu tenho hoje para vocês. Existe o live action de Rurouni Kenshin. Mas, para quem conhece ele, pelo menos Portugal e Brasil, nós não conhecemos tanto por esse nome, é mesmo por Samurai X. Então, para quem não sabe, existe realmente já 2 filmes de live action de Samurai X. E eles estão a fazer o terceiro. E saiu agora o trailer do terceiro. Mano, está tão bom. O trailer do terceiro está tão bom, mano. Epá, o terceiro... eles voltam atrás porque a história já fechou no segundo e o terceiro é a explicar como é que o Kenshin fica com a cicatriz em X. Malta, se vocês ainda não viram, vejam um live action, está genial. Epá, das melhores, se calhar é a melhor adaptação que eu já vi de anime para live action. O acting está bom, a coreografia de luta está fantástica, o guarda-roupa, epá, está tudo muito bom e está o máximo possível fiel a anime, mesmo tirando ali uma outra parte, mas está, ou uma outra parte que não está muito bem feita. Bem, e vou deixar esta para aqui o meu amigo Rotava, não sei se ele pagava ou não para ver este terceiro filme ou que já confirmaram o filme final do live action de Samurai X. Eu estou muito perdido, porque eu nem sabia que já haviam 2 filmes do Samurai X. Cara, eu gosto muito dessa franquia. É um desenho que acompanha a minha infância inteira e eu nem sabia que já haviam 2 filmes. Você me dizendo que vai ser um terceiro, eu fiquei muito chocado, porque eu tava até agora, what? Um terceiro? Eu tô muito perdido. Obviamente que eu pago, principalmente pra saber qual é a história da cicatriz em X que ele tem na bochecha esquerda, se eu não estou em erro. Eu quero muito saber como isso acontece, o porquê que isso acontece, e agora eu tô muito... Eu estou muito querendo voltar e ver os primeiros 2 filmes, eu quero saber o que eu estou perdendo, né? Mas por você falar que os primeiros 2 filmes são bons, então eu quero voltar e ver os primeiros 2, e obviamente que eu pago pra ver esse terceiro filme. E você paga ou não paga pra ver esse filme? Ô amiga, pago o meu, pago o teu e pago de quem quiser vir comigo. Beleza, já não pago o meu, tá de borda. Só mais umas informaçõezinhas. Malta, este filme é baseado num OVA que saiu já há uns aninhos valentes de Samurai X. Porque no anime, na altura, eles nunca explicaram ao certo ou nunca deram... Acho que só explicaram sim por alto como é que ele tinha ganhado aquela cicatriz. E passado uns aninhos, eles realmente fizeram um OVA, um episódio especial um bocadinho mais alargado de como ele ganhou. Se quiserem, pesquisem, pá, porque realmente o episódio está bem feito. E está fixe porque a animação já é uma animação um bocadinho mais atual e não tão old school como nós tínhamos, não dizendo que a animação de Samurai X era má, porque eu adorava e até gostava que houvessem mais animes hoje em dia com a animação daquele género, mas dei uma olhada nesse. Só para finalizar também desta notícia, a malta que detém os direitos televisivos de Samurai X, tal como Bleach, para quem não sabe, Warner Bros., mas os filmes vão ser distribuídos pela Netflix. Bom, e eu trago aqui pra vocês que foi confirmado que vai sair uma série sobre o Alien, o oitavo passageiro, e já foi confirmado pelo diretor que ela não vai ser baseada na Ripley, que foi a personagem
principal de todos os filmes, basicamente. E que essa série vai abordar temas como a desigualdade. Então eu quero pedir aqui pro meu amigo Antônio se ele paga ou não paga pra ver uma série sobre o filme do Alien, que não vai trazer essa personagem principal, vai abordar temas que nunca foram abordados na série. Estas séries assim fodem, puto. Então vamos lá por partes. Qual é o meu problema com este tipo de série? Não tenho qualquer tipo de problema com a série de Alien, nem que aborde os temas de desigualdade. Qual é o meu problema com isto? É quando tu tens que frisar na notícia, estás a confirmar, né? Que neste caso foi quem? A editora ou o caralho que foda que lançou a notícia para fora, que vão abordar no tema de desigualdade. E então isso a mim já me está a deixar com o pé atrás, porque é o que vão estar a espatar desigualdade para goela abaixo, ou vai ser uma cena subtil? Não é? Pá, porque assim, eu gosto quando as séries e os filmes abordam temas como racismo, sexualidade, desigualdade, mas quando não é uma cena tipo de, e como tu próprio já disseste N vezes também, que é vamos parar o que estamos a fazer agora e agora é o tema do racismo. Acabou o tema do racismo, vamos continuar. Tipo, se for uma cena que é bem estruturada, que é uma cena mais soft, mais leve, pá, e nós até já falámos sobre isso, por exemplo, como existe no Invincible, que tu tens o próprio Invincible que tem um amigo negro, não, uma namorada negra e um amigo que é homossexual e eles estão nem aí, cagam e andam, puto. Se for abordagens assim desse género, mano, tranquilo. Agora, se só focarem nesse tipo de coisas, não sei se vou gostar muito, até porque, epá, aquilo é uma série sobre o Alien, puto. Quer ver o Alien? Ainda quer saber de desigualdade, mano. Quer saber é sobre o Alien. Agora, se for uma cena que for bem abordada, bem estruturada, ok. Mas neste, eu vou pagar para ver na mesma. Aquilo, nem que seja para pelo menos a primeira temporada, eu vou pagar para ver e depois, ou o primeiro episódio e depois logo vejo o que é que vem dali. Só mesmo porque é uma série do Alien. Eu paguei essa para ver, bora. E você que estava, pagavam? Eu, como tô com a expectativa lá embaixo, não tô nada à espera da série do Alien, eu pago pra ver só porque, como eu sei que tô com a expectativa lá embaixo, eu concordo com você, eu acho que quando o tema desigualdade é trazido já no título, eu acho que é mais só pra chamar a atenção de pegar um assunto que tá em alta hoje e trazer mais gente do que realmente abordar alguma coisa séria. Então eu realmente concordo que se eles queriam abordar isso, eles não deveriam estar espalhando isso por 7 ventos. Eles tinham que só abordar e pronto, e deixar as pessoas falarem sobre isso, do que ficarem fazendo merchandising sobre. Então, eu pago pra ver, mas eu não tô esperando nada sobre isso. Então, vamos ver. E por último, a minha notícia para vocês é uma genial. Ora então, está em produção, ou está quase confirmada a produção, de um filme genial. Sobre quem? Sobre quem? Aliás, com quem é que vai ser este filme? Nicolas Cage. Ah, não, você tá de sacanagem. É todo programa me aparece esse cara. Eu não acredito mais. Eu vou embora. Tchau. Foi embora. Mano, pera. O que se sabe já é um mini ponto sobre o plot do filme. Vá, que eu vou-te perguntar depois se tu pagas ou não para isto. Então o Nicolas Cage vai fazer nada mais, nada menos do que de Nicolas Cage. Ele vai fazer dele próprio no filme, puto. E o plot é... Nicolas Cage está preso em dívidas, desesperado para ganhar um papel numa longa-metragem de Quentin Tarantino. E é este o início do plot, puto. O nome do filme é o quê? Minha biografia? Não, mano. Ai, O nome cara. do filme, putz, epá, ainda não há tradução, pelo menos para português, mas é The Unbearable Weight of Massive Talent. Pensei que ia ser My Biography. Para quem não está a perceber, é o peso insuportável do talento massivo. Ai, meu Deus. Pronto, é este o título do filme. Pagas ou não pagas, Luís? Ah, eu pago. Já vê Nicolas Cage no título, eu pago. Com certeza. Ai, cara. Mas o Nicolas Cage deve estar muito endividado, cara. Meu Deus do céu. O cara tá fazendo muito filme merda, mas eu adoro ver os filmes merda dele.
Ai, Jesus! Não, eu quero ver essa. Nossa, vai ser uma coisa tão feia, mas tão feia que vai parecer que eu tô vendo um filme da década de 80. Mas bora, vamos lá. Tamo aí pra ver a maluquice, Nicolas Cage. Tô indo. E você, paga ou não paga, Antônio? É pago. Numa sessão de domingo à tarde com umas pipocas e uma cerveja e rir muito, porque este filme deve ser o rir, pois. E muita cerveja. Nicolas Cage a fazer de Nicolas Cage, mano. E de certeza que eles vão conseguir introduzir o Quentin Tarantino no filme, putz. Ah, puto, é que é muito ver isto. Bom, minha última notícia de hoje para o nosso público mais gamer. Foi confirmado um remake de Dead Space, que está sendo desenvolvido. Você, Antônio, já chegou a jogar ou não jogou Dead Space? Como é que é? Você pagaria ou não para um remake dessa franquia que é muito aclamada para quem gosta de um filme de horror? Não cheguei a jogar, apesar de saber a história assim por alto ou perceber mais ou menos o que está a passar, putz. Mas é capaz de agarrar e já que vai ser um rework, se calhar experimentar um rework, putz. Apesar de ser um filme, não, um jogo que rendeu muitas vendas, putz, e ter uma base de fãs bué da grande. Eu pagava este. E tu, Retava, pagavas? Olha, eu pagaria para ver porque eu já joguei o Dead Space, mas eu joguei ele muito tempo depois que ele foi lançado. E eu lembro que quando ele foi lançado, há muito, muito tempo atrás, surgiu muita polêmica, porque no desenvolvimento dele, isso eu não sei se você sabe ou não, Antônio, que para desenvolver o primeiro filme, para criar os monstros que aparecem no jogo, os desenvolvedores levaram em consideração fotos de pessoas que morreram em acidentes de carro, em acidentes assim muito, muito horríveis, para eles desenvolverem aqueles monstros, porque quem jogou já viu, os monstros é um negócio muito gore, é um negócio muito explícito, e os desenvolvedores pegaram fotos de pessoas que realmente morreram em acidentes de uma maneira muito escrota, muito trágico. Então, assim, eles tentaram levar aquilo muito pro realismo, mas isso há muitos anos atrás, quando os gráficos que a gente tinha não se comparavam aos gráficos que a gente tem hoje. Então, se eles fizerem um remake hoje, com os gráficos que a gente tem hoje, levando em consideração as pesquisas que os caras fizeram antigamente, a gente tá pronto pra ver um jogo de terror com os gráficos que vai deixar muita gente passando mal. Então eu pago pra ver, mas eu sei que não vai ser todo mundo que vai ter estômago pra isso. Joguem com um saquinho do vómito ao lado. Vai ter que ser. Bom, e chegamos então ao final. Malta, não se esqueçam, dê uma olhada no site e na aplicação. Muito boa. Ficamos por aqui com as notícias. Para a semana trazemos mais notícias para vocês. Pá. E fiquem agora com o tema principal do programa de hoje, que é Sweet Tooth. Bom, então, Sweet Tooth, uma série da Netflix baseada numa HQ da DC Comics, traz pra gente um personagem muito, muito fofo. Pra quem não conhece, muita gente chama do menino chifrudo, o que é algo meio engraçado até, porque todo mundo pensa que o menino é corno, mas não, é somente uma criança ainda. E é um menino que ele vê o mundo de uma maneira que ninguém mais vê, porque ele vê o mundo sem maldade, ele foi criado sozinho, isolado com o pai, então a partir de agora vai ter spoilers, mas se você não viu a série, veja, porque é uma série pra gente aquecer o nosso coraçãozinho. Atenção, agora daqui pra frente vai ter spoilers. É por sua conta. Tchau, tchau. Pois é, malta, esta série tem um bocadinho uma carga dramática um bocadinho mais alta, porque pelo contexto da série, né? Estamos a falar que a série é à volta de um mundo pós-apocalíptico e é uma criança de 10 anos, não é? Então já traz uma carga um bocadinho emocional mais forte, porque é uma criança. Se fosse uma coisa, aliás, vou-te dizer já uma coisa, se em vez de ser uma criança, se fosse um adulto no lugar do Gus, acho que a série tinha sido um flop. Tem sido horrível. A maior apesar da série ter uns pontos muito bons, né? A maior essência para mim ao ver a série é tu ter sempre a noção que aquilo é uma criança de 10 anos e que ele está a ver o mundo sendo uma criança inocente de 10 anos que não fazia sequer ideia o que é que tinha acontecido no mundo, né? Então é mesmo o essencial ali é ele ser uma criança.
A série tem 8 episódios, a série vê-se super bem. Apesar de eu achar que os episódios são quase para aí de 1 hora, não são, puto? Por volta de 1 hora. Normalmente os episódios têm entre 40 e 50 minutos, dá quase 1 hora. Pra quem tem um tempo, dá pra maratonar num dia tranquilo. Se você tiver uma tarde inteira pra ver, você consegue ver a série toda numa tarde. Mas não é o ideal. O ideal seria você pelo menos ver 2 episódios por dia, se você ter aquele tempinho pra apreciar um pouco a série. Porque no começo eu gostava muito de maratonar as séries, mas eu acho que hoje em dia a própria Netflix tá vendo que maratonar não é mais o ideal. O ideal é você ver a série, ter aquela semaninha pra pensar, criar suas teorias, tudo, e depois ver o próximo episódio. Então eu não recomendo maratonar, veja pelo menos um episódio por dia, que já tá tempo de você pensar, apreciar e gostar um pouco mais da série. Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. So nature made everyone sick. Ok, então vamos entrando então com os pontos fortes da série. O acting da série está muito bom. As cenas em que temos os atores a contracenar estão impecáveis. O acting em si está muito bom. O ator que faz de Gus, o puto esforça-se mesmo. O puto teve impecável. Não esquecendo que é uma criança, né? Mas o rapaz realmente teve muito bem. O acting para mim teve muito bom. A qualidade de produção teve muito boa, a maneira como foi estruturada a série, em que nós tínhamos o acesso a séries diferentes, não é? Que no final a gente sabe que elas se vão ligar às 3, mas a forma como está a ser produzida a série em 3 polos diferentes, não é? Achei que ficou engraçado para caraças. Apesar de que há uma parte que me intrigou bué, que é para o pessoal mais atento e não sei o quê, há uma altura que a gente se apercebe que aquilo não está bem a ser tudo ao mesmo tempo. O que é engraçado é nós estamos a tentar descobrir, então ok, então quem é que está à frente de quem? O que é que se está a passar? O Gus está aqui, então os outros já estão ou não estão? Essa cena da produção ficou muito bem feita e foi uma cena que me entusiasmou muito e que eu gostei de ver. O que é que tu achaste, Pedro? Eu também gostei muito da parte da atuação de todos os personagens, principalmente do Gus. O menino tá excelente. Todos os momentos que ele aparecia, ele conseguia te passar todas as emoções dos personagens. Quando ele tava feliz, você realmente ficava feliz com o personagem. Quando ele tava triste, ele até baixava as orelhinhas e você realmente ficava triste com o personagem. Você, por ser uma criança, você se apegava muito ao personagem. Da parte das atuações, eu não tenho muitas queixas. Eu gostei assim de todos. Então eu não tenho muito a acrescentar essa parte. Eu acho que a ambientação da série está muito boa, a parte da fotografia também está excelente. Todos os planos que se fazem nas cidades, aqueles planos abertos com a cidade toda destruída, tá tudo muito impecável. Para mim a série peca em alguns pontos de roteiro, mas na parte de atuações a série está muito boa sim. A fotografia está genial. A gente ao ver a série, tu acabas de ver a série aí, né, no episódio 8. Aliás, nem preciso chegar ao episódio 8. Mas tu quando terminas a série, a gente apercebe-se que se calhar a série não tem um budget muito alto em certas coisas. Nós conseguimos nos aperceber sobre isso. Em termos de CG, em termos de cenas assim do género. A gente consegue ver que a série teve um low budget pelo Bob, que era o boneco que tava ali junto com a menininha porca, que não é uma ofensa, era literalmente a personagem da menina, que você via que ele era um animatrônico parecido ao filme do Star Wars de 1970, era muito antigo, muito datado, mas eu acho que até dava um charme assim pro personagem. Se tivesse um investimento muito alto, você veria que com certeza o Bob ia ser CGI e não um animatrônico. Exato. E ainda continuando ainda sobre a fotografia, a fotografia está genial, como estavas a falar, os planos das cidades pós-apocalípticas, ou mesmo os planos de floresta, de natureza em si, estão muito bons. A fotografia está muito boa. Mais uma vez eles foram à Nova Zelândia à procura de inspiração a nível de natureza, né? Nova Zelândia que é linda, né? A nível disto, acho que eles fizeram uma boa escolha ir lá de pescar este tipo de imagens. Mas sim,
Mas foi uma cena que não. Porque a série tem uns pontos tão bons, puto, que a cena do low budget para mim nem foi nada do outro mundo. Eles conseguiram fazer um bom trabalho com um budget mais fraco como o que eles têm. E é isto, puto. Às vezes, eu prefiro às vezes que a série tenha um low budget e tu até tenhas alguma compreensão de ok, eles estão a fazer o que eles podem, ter um budget mais pequeno. E realmente a série dar-te o que é permitido, dar-te o que tu queres ver, do que estares só a ver uma série só por efeitos especiais ou uma merda assim do género. Então por acaso não foi uma coisa que a mim pessoalmente me afetou a parte do low budget. Agora falando de uns temas assim menos positivos, né? Porque a gente não pode estar só a falar de coisas boas. Não achei muita piada ao guarda-roupa, puto. Não sei quanto a ti, mas guarda-roupa para mim, tirando por exemplo o army de, pronto, o exército dos adolescentes, né? Que até tinham ali um guarda-roupa assim um bocadinho diferenciado, já mais de moda do mundo em modo caos, né? Por exemplo, aquela guarda, ok, aqueles gajos, puto, nada de mais, não. Achei que o guarda-roupa em si podia ser um bocadinho mais pós-apocalíptico, estás a perceber? Não achei grande piada ao guarda-roupa. O que é que tu achaste? Nessa parte do guarda-roupa ou do figurino, eu achei muito, muito fraco. Isso não cabe somente para o exército animal ali. Os próprios outros híbridos, você percebe que o investimento foi muito baixo. Você vê que isso faz parte do low budget, mas isso parece que também foi um pouco de preguiça mesmo do figurino. Eu acho que eles poderiam ter feito um pouco melhor. Mesmo eles tendo um orçamento um pouco mais baixo, eu acho que eles poderiam ter se esforçado um pouco melhor nessa parte do figurino, em algumas partes do roteiro, que a gente já vai falar um pouco mais pra frente, que eu gostei muito realmente da série, mas tirando os personagens principais, todos os secundários foram muito mal trabalhados. Nenhum deles você se apega, nenhum deles você se importa. Quando aparece o amigo do Jep, você realmente não se importa com o personagem, porque você só se importa com os personagens principais. Todo o elenco secundário, você não dá nada por eles. Se eles estão ali, não estão. Quando ele morre, aparentemente, eu acho que o amigo do Jep morre lá no trem, ele não aparece mais. Ninguém realmente se importa com eles, então isso que eu achei um pouco mal trabalhado. Eles contaram várias histórias ao mesmo tempo, fica passando 3 histórias ao mesmo tempo, você realmente fica meio perdido. Em alguns momentos você fica pensando, eu acho que essa história tá se passando no passado, essa tá no futuro, tudo, e todas elas se interligam no final da série, o que é legal. Mas, tipo, eu achei meio mal trabalhado. Eu acho que eles poderiam ter se focado em somente 1 ou 2 histórias e ter deixado a terceira para uma segunda temporada, porque, obviamente, dá pra ver que vai ter uma continuação, vai ter uma segunda temporada, e ter explicado melhor essas histórias do que terem contado. Do que quererem terem... Ô, Jesus! Ô, Jesus! Você tá vendo que tá foda, né? Do que quererem terem contado. Como é que eu vou falar isso? Do que quererem contar 3 histórias simultâneas. Então eu acho que eles poderiam ter focado somente em 2. Ou que se tivesse focado nas 3, tivessem perdido um pouco mais de tempo no roteiro para contar umas histórias um pouco mais coesas, que fizessem um pouco mais de sentido com o universo. É mesmo isso. Epá, e depois mesmo o plot, tu vês o plot, há cenas que ficaram muito bem feitas e até ficaram engraçadas e bem estruturadas, mas depois também tem cenas que, epá, para nós, não sei se já é de, sei lá, de termos, sei lá, eu já quanto historial em nível de filmes e de séries vistas, que há lá boas cenas que o plot é completamente previsível, pelo menos para nós, tanto que nós dois até comentámos isso, e eu vi a série primeiro que tu, e à medida que tu estavas a ver, também já estavas a apanhar o plot, e então o plot em si, mas pronto, também é difícil hoje em dia, tanto que já eu estou-me a acostumar mais com isso, porque hoje em dia que já com tanta coisa feita, já com tanta série, tanto filme já feito, já é difícil às vezes nós surpreendermos com um plot diferente, né? Porque normalmente os universos apocalípticos começam sempre da mesma forma, ou geram sempre da mesma maneira, ou acabam sempre por ter aquelas linhas, e então a gente já que se começa, pelo menos eu já começo a conformar mais com isso. Então mesmo o plot, eu achando certas partes previsível, não me chateou porque já estou-me a conformar mais com isso. Então o plot em si não me chateou. O que é que tu achaste, Puto?
Eu concordo com você, Antônio. Eu acho que já tá um pouco calejado de séries e de tudo, principalmente desse cenário um pouco mais apocalíptico. A gente tem jogos e filmes que tratam disso. Eu realmente acho que é difícil surpreender a gente hoje em dia, mas eu gostei muito e eles me surpreenderam de como funcionava a doença ali do momento. Porque o mais assustador, e isso que foi o que eu mais gostei na série, o que me agarrou na série, foi a comparação bizarra que a gente pode fazer entre a série e o mundo que a gente vive hoje em dia. A gente tem uma doença que eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, vai que você está ouvindo no futuro, mas a gente vive num momento pandêmico ainda, infelizmente, que é do Covid-19. O que é basicamente a mesma doença que aparece na série, só que um pouco mais nerfada. O que tem na série é um Covid bombadão, que todo mundo que pega morre e deixa uma herança muito macabra, porque fica aquelas flores roxas, que são bonitas a ver aos olhos, mas você sabe que por onde passou aquela flor uma pessoa morreu, então por isso que acaba deixando uma herança macabra por trás. E tu já viste, e depois fica fixe, puto, que tu acabas por perceber, metendo-te no lugar daquela humanidade lá, né? Porque a doença dá-se ao mesmo tempo que se dá aos híbridos. E então tu mais ou menos acabas por perceber o porquê de a malta começar a odiar os híbridos e caçar os híbridos, né? Porque tu depois, nem eles lá ainda têm uma confirmação de onde é que veio a doença. E então tu te percebes que eles próprios acham que os culpados da doença são os híbridos. Então, mas essa parte que eu adorei na série, essa alusão que você pode fazer hoje em dia. A gente sabe que o vírus que a gente está vivendo hoje, do Covid-19, acabou, por consequência, surgindo na China. Mas a gente sabe que não foi os chineses que falaram vamos criar essa doença e espalhar. Se você faz parte dessa teoria da conspiração e acha que isso é verdade, ok, viva sua vida e acha o que você quiser. Mas eu particularmente acho que não é isso. Pra que você vai criar uma porcaria dessa? E a gente vê que no mundo de hoje a galera começa a tratar com preconceito e fazer preconceito forte mesmo, de começar a surgir movimentos do Asian Lives Matter por causa disso, porque as pessoas começam a fazer preconceito com uma pessoa que não tem nada a ver, só porque a pessoa nasceu na China, ela que criou a doença. Vamos supor que realmente foram os chineses que criaram essa doença. Se eles criaram, foi alguns cientistas de governo. Agora, a pessoa que só tá ali vendendo as bananas no mercado não tem nada a ver com o que o restante dos outros fizeram. Mas as pessoas hoje em dia criam racismo com qualquer um que tem o olho puxado, que muitas vezes não são chineses nem nada. Então essa alusão que a série pode trazer no mundo real, de quem é híbrido, nossa, eles que são os culpados, vamos caçá-los e matá-los, essa discussão da série que foi o que eu achei melhor. A discussão do preconceito, de como a gente trata o diferente, e o ser humano está acostumado a tratar mal o diferente, isso desde o começo dos tempos. É pela cor da pele, é pela religião, é por onde a pessoa nasceu, é por qualquer coisa. As pessoas segregam uns aos outros e tratam mal e matam quem é o diferente. Então, essa série traz muito bem essa visão de como o ser humano trata o que é o diferente. Ele é o diferente, ele não é melhor, ele não é pior. Ele tem que não existir, então a gente vai matar. E é isso, e depois também o ser humano tem aquela base mítica que é, tem sempre a haver um culpado, puto. Sempre, sempre, sempre. E tu tens o exemplo do Covid, né? Porque mesmo os mídia, a malta que governa os países, não dizendo que ok, os culpados são tal, malta de baixo, arranjamos sempre o culpado, mano. Redes sociais dizer que a culpa é dos chineses que criaram a merda do Covid. Nós a humanidade, arranjamos sempre a merda de um culpado. E então tu vês esse mesmo contexto na série, né? Porque eles não sabem de onde é que vem a doença e eles arranjaram o culpado, que era os híbridos. Sabendo 100% que os híbridos são os culpados, mas tem que ser para arranjar um culpado. Tanto que se tu fores a ver, pois, epá, a maioria das histórias de teorias da conspiração começa sempre assim, porque tem que haver sempre um culpado. Uma coisa já não pode acontecer por coincidência, é sempre um culpado, mano. Tem que haver sempre um culpado. E o primeiro passo para você culpar alguém é você desumanizar o outro. Na parte dos híbridos, fica muito claro como você desumaniza o outro. Você olha e fala, ele tem pena, ele tem isso, ele tem aquilo. Qualquer característica que não seja, entre aspas, o parâmetro do humano normal, é desumanizado. E isso que eu acho legal, isso você pode aplicar no hoje em dia. Você vê muita gente
matando, literalmente matando homossexuais, as pessoas que são diferentes, eles desumanizam nessa parte. Ah, ele não gosta do outro gênero, então ele não é digno de viver, e as pessoas matam os outros. Então isso é algo que é muito pesado, é muito complicado, e eu tô gostando muito. A parte que eu mais gostei dessa série foi isso, a alusão, a comparação que a gente consegue fazer da série com o mundo real. Exatamente, Pedro, porque se tu fores a ver, é assim, e nós chegámos a comentar isso off record, é que a série em si não está muito desenvolvida. É para a malta, a primeira temporada não tem assim um grande desenvolvimento. Tanto que eu acho que eles têm que fazer pelo menos uma segunda temporada, quiçá uma terceira, porque a primeira temporada só nos serviu mesmo para nos apresentar praticamente o mundo. Aliás, os últimos 3 episódios então aliás, imagina que era um carro. O gajo começou o primeiro episódio a 120, o segundo a 120, até ao quinto a 120. A partir do quinto a seguir, do quinto para cima, eles baixaram a mudança e agora fizeram os últimos 3 episódios a uns 60, 70 km a hora. Foi mais ou menos o que aconteceu com a série. E tu percebes isso. Tanto que a série quebra um bocadinho no final. Apesar de eles dão-te ali aquele cliffhanger no fim, né? Mas a série quebra um bocadinho o ritmo ali. Aí nota-se bem. Só que a cena fixe é... Daí também eu achar que a série está tão bem cotada e temos tanta gente a falar, é tu fazeres a comparação com o mundo de hoje. Quando eles começam a fazer isto a crianças. Tu vês, mas também assim, indo pela uma lógica que aquilo é um vírus super contagioso e que é morte. É para a malta ali o Covid, há gente que apanha Covid e está vivo da vida, e há uns que sequer têm sintomas. Ali não. Ali quem apanha o caraças do vírus morre. Ponto. Morreu. E então tu vês que... Começa a tremer o mindinho. E então tu vês que aquilo queimou mesmo com o cérebro das pessoas, né? A malta ficou mesmo maluca. Tanto que criaram um mundo num caos. Com um mundo meio apocalíptico. E então a parte fixe, né? Entre aspas, é nós nos metermos a olhar para aquilo com o facto que nós temos adultos, no qual eles chamam The Last Man, que até o nome está engraçado, né? Porque são tipo os adultos, tirando um ao outro, né? Que caçam os híbridos. E a parte pesada, que é o que eu digo, a carga dramática, é... Nós temos o Gus, que até onde nós sabemos é o híbrido, o primeiro híbrido, e é o híbrido mais velho, e o Gus tem 10 anos. E o Gus é apenas uma criança. Então todos os outros ainda são mais novos que o Gus. E nós ouvimos, à medida que a série vai decorrendo, o próprio Jeb a dizer as coisas que eles faziam aos híbridos. E é uma carga dramática bem pesada, onde tu estás a ver que aquilo estamos a falar de crianças de recém-nascidos, né? Então a série está muito boa nestes pontos. Está muito boa. Então, mas aí que você vê nessa parte da desumanização. Se a gente levar em consideração a própria Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles tratavam os judeus como se não fosse um ser humano. E eles matavam mulher, criança, qualquer coisa. Mesmo sendo uma criança com menos de 10 anos, poderia ser um recém-nascido. Só por ser judeu, eles tratavam aquilo como se fosse um bicho. E nenhum bicho merecia ter o tratamento que eles levaram na época, que foram literalmente exterminados. Os caras quase acabaram com uma crença, não dá nem pra falar uma população, porque continua sendo um ser humano. Eles tratavam aquilo como se não fosse um ser humano. Eles quase exterminaram todo um tipo de pensamento, um tipo de pessoa, porque não é um tipo de pessoa. É muito complicado falar disso, mas é muito bizarro. E isso que eu achei legal da série, esse tipo de discussão. Mas agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos aspectos, que na minha opinião, os aspectos negativos da série. E eu acho que eles tiveram um pouco de preguiça no roteiro, porque se a gente levar em consideração, pra mim, o episódio 6, que eu posso chamar do episódio Deus Ex Machina, e pra quem não sabe o que é o episódio que tudo acontece porque o roteirista falou para acontecer. É basicamente isso. Eles entram no trem porque entraram no trem. Eles encontram o amigo do Jep, porque tinha que encontrar o amigo do Jep. O amigo do Jep tinha que saber o que era o Gol-Gro, e ele sabia. Então foi tudo muito fácil, as coisas assim se resolveram de uma maneira que estava indo tudo muito fácil no começo.
tinham desenvolvimento, as coisas estavam difíceis de acontecer, eles tinham que buscar algo e no final foi tudo muito fácil. Tava simplesmente acontecendo porque tinha que acontecer. Tu vês um bocadinho de preguiça no roteiro. É por isso que eu estou a dizer, tu parece que a série do 5º episódio para cima, né, os últimos 3, parece que os gajos dão ali uma quebrazinha, puto. Os gajos baixam um bocadinho a mudança e a série quebra ali um bocadinho em termos de roteiro. Tanto que se nota, puto, nota-se bem isso. Não que eu vou dizer, ok, os últimos 3 episódios fuderam completamente a série e eu caguei na série. Não é nesse nível, mas tu percebes que existe ali alguma preguiça de roteiro ou o roteiro não está tão bom como os primeiros 5 episódios. Sim, e na parte que a gente tinha falado logo no começo do podcast, que, ok, é difícil eles surpreenderem a gente com um roteiro hoje em dia. O próprio jogo The Last of Us, que é uma maravilha, ele ser a chave da cura da doença não me incomoda. Mas eu acho que daí, ok, se eles vão pegar uma história que todo mundo já conhece, eles poderiam apelar para um lado um pouco mais emocional e ter consequências as coisas. Por um exemplo, a amiga deles, que começa a fazer parte do grupo ali, do trio, a partir do 4º episódio, se eu não estou enganado, se ela simplesmente morresse no penúltimo episódio, ia trazer uma carga dramática para a série muito maior. Então eu acho que se eles não poderiam apostar numa inovação de história, eles poderiam apostar numa inovação de elenco. Eles poderiam fazer que as coisas tivessem consequências, que morresse o Jep, que foi o cara que cuidou dele logo desde o primeiro episódio. Então eu acho que eles poderiam ter tido um pouco mais de coragem e matado personagens principais sem a gente estar esperando. Como, por exemplo, no último episódio, que ele leva um tiro, mas você vê que ele tá vivo no final. Se ele realmente tivesse levado um tiro e morrido ali no final, ia ter trazido uma carga dramática e um final diferente. Mas ele tá vivo, todo mundo tá vivo, você vê que a própria mãe dele tá viva, foi tudo entregue de uma maneira que a partir de agora eu já não espero mais nada. Não importa o que aconteça, eu sei que todos os personagens que estão ali, ninguém vai morrer. Vai acabar tudo bem, entendeu? Vai ser sempre o final Disney. E eu queria algo diferente. Eu acho que eles poderiam ter entregado uma carga dramática um pouco mais forte e entregar um final diferente. Eu também estou de acordo contigo, mas eu não podemos estar a matar já a série, né? Porque estamos numa primeira temporada, nós não sabemos o que é que virá aí. Até eles podem nos agarrar e dar um plot twist fedido, mano, e dar-nos uma volta completamente à série, né? Espero eu Espero que isso também aconteça, porque se a segunda temporada tiver os mesmos buracos de plot que tem esta, já vai custar mais. Por exemplo, a cena fixe esta primeira temporada foi uma cena diferente, em que nós tivemos muitos pontos que podemos ligar à atualidade, e então tapou um bocadinho os buracos que existiam. Agora, se os mesmos buracos voltam-se a repetir numa segunda temporada, aí já não sei se continua a ver. Aliás, aí já não vejo de certeza. Eu infelizmente eu acho que eles não vão ter essa coragem que eu queria muito que eles tivessem. Foi isso que agarrou todo mundo ao Game of Thrones. A primeira temporada do Game of Thrones, quando morre o Ned Stark, foi isso que segurou muita gente. Todo mundo achava que ele ia ser o personagem principal da série. Quando ele morre no final, todo mundo fica, caralho, o que tá acontecendo aqui? Quero ver mais. Então eu acho que essa série poderia ter feito isso. Ela poderia ter colocado, ok, não vamos apostar nesse tipo de coisa, vamos apostar em algo diferente. E mostrar que ninguém era imortal, entendeu? Poderia mostrar que, ok, cara, se eles matassem o Jep, porra, tenho certeza que a galera ia pirar. Todo mundo ia ficar triste. Eu ia ficar triste pra cacete, porque foi o cara que tava lá com ele desde o começo. Mas se no final de vez ele tomar um tiro no peito, o cara tomasse um headshot, o cara tomasse um tiro na cabeça, e você visse que pronto, acabou, o Jep morreu. E ainda por causa dele, porque ele ligou pros caras, porra, aí ia ter sido um final bad pra caralho, mas que eu ia ter ficado com muita vontade de, eu quero ver o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Mas acabando assim com esse final Disney, me deixa um pouco preocupado. Eu quero ver a continuação, e eu vou ver, obviamente, mas eu já acabo ficando com o pé bem atrás, porque eu acho que eles vão continuar essa pegada Disney mesmo. Vai ser sempre tudo bem, tudo legal, e vai acabar tudo colorido. A cena é que, por exemplo, a série, isto é baseada num cómic, tal como tu disseste no início, mas isto é baseado, isto não é uma adaptação ali na linha, pois existem muitas diferenças.
Malta, fica já aqui explícito. Eu não vi, por acaso, eu não vi e nem sequer conhecia este. Eu soube disto, por acaso, eu vi uns reviews e houve malta a dizer que havia muitas diferenças dos cómics para a série. E então até o próprio argumentista e o próprio diretor disseram que a ideia era eles basearem-se na história. Não, se calhar não iam seguir o mesmo rumo da história. Então nós aqui não sequer fazemos ideia como é que seguiu a banda desenhada, ou os, como é que vocês dizem? Quadradinhos, não? É, os quadrinhos. Quadrinhos, exatamente, os quadrinhos. Nós não sabemos como é que seguiu por aí e muito menos sabemos como é que vai seguir o cinemático, né? A gente aqui está mesmo só por especulações. Mas eu gostava também de que eles fizessem uma cena assim mais dramática. Ou que pelo menos, imagina, ok, realmente o Gus é capaz de ser a cura. Mas a cura, ele no final tem que morrer, puto. Por exemplo, uma cena assim mais pesada, estás a perceber? Uma carga dramática ainda mais pesada para que não acabe com o final Disney, como nós estamos a falar. Mas pá, tenho assim algumas teorias, né? Aliás, teorias não, tenho algumas expectativas do que possa vir a acontecer. Mas é isso, só aguardando agora pela segunda temporada. Where's Colorado? What's in Colorado? I heard there's a safe place for kids like me. If you go out there alone, they'll have your head by morning. I'm not alone. I got you. Mano, tu reparaste que para mim é um dos maiores buracos que existe nesta temporada, puto, e que me chateou para caralho, é a medicação. Tu vês que o Jep é agarrado àquela medicação, mas o gajo é só agarrado para ir nos 3 primeiros episódios. Depois disso ele esquece completamente a medicação, mano. Nunca mais é falado, nunca mais tu vês ele a sofrer, porque no início tu dá a sensação que ele toma aquela medicação para as dores, né? Algumas lesões de desporto que ele tinha, ou uma merda assim, e tu te apercebes disso, mas eles cagam completamente depois durante os episódios a seguir, mano. Cagam completamente com a dependência dele, como com os próprios com as próprias dores que ele tinha ou deveria ter que não existem. Puto, essa parte me chateou para caralho, puto. Me chateou muito, e porque você vê também que não era só basicamente para as dores físicas, parecia que era algo também psicológico dele, parecia que era algo que aquele medicamento ajudava ele a se manter são. Porque quando ele vê que ele tava sem medicamento, ele fica maluco, ele realmente pira, e quando o Gus descobre que naquele vagão tinha o candy, tinha o doce, que era a medicação dele lá, ele fica quase parecendo um dependente químico, ele fica parecendo um drogado querendo aquilo, e ele vai lá e consegue e simplesmente não aparece mais na série depois que eles conseguem aquilo. Então eu também acho que ficou muito mal explicado, beleza, não precisa dizer o pra que era a medicação, mas nunca mais mostrou nem ele tomando a medicação, então eu também concordo que esse foi um grande furo no roteiro. E sabes uma cena que eu achei até que eles poderiam ter feito, e que me deu essa sensação que eles poderiam ter ido por aí, até ficava engraçado, que na parte em que o Jep toma isso à frente do Gus, o próprio Gus vira-se para ele e diz: o que tu estás a tomar cheira a isto, aquilo e ao outro. E eu até pensei assim, algures se calhar durante a série a medicação vai acabar, o bacana como está agarrado àquilo, ele vai estar mesmo a ressacar daquela merda, e se calhar vai ser o puto que lhe vai ajudar por causa do olfato dele, né? E vai tentar ali arranjar as plantas que tenham mais ou menos o mesmo cheiro que ele conheça e fazer uma merda qualquer ali, deve perceber? Eu pensei até que eles pudessem ir para aquela parte, que até era capaz de placebo. Exatamente, não era bem um placebo, né? Mas eu pude fazer uma cena mais a nível natural. A gente nem se faz ideia que tipo de medicação é que é aquilo, que ele podia ser alguma medicação a nível natural, né? Uma cena natural que não tenha qualquer tipo de químico, com o próprio cheiro dele, se ele encontrasse aquilo lá perto, ele conseguia fazer aquela merda. E eu achei que os gajos podiam ter ido por aí, que até ficava se calhar uma cena mais engraçada. E era mais um ponto bom, né? Era aquela toxicodependência a ser introduzida numa série destas. Mas os gajos cagaram completamente para isso. Achei muito mal da parte deles. Para mim, acho que foi o furo de reter mais fodido para mim foi esse, mano. Foi eles terem completamente cagado essa merda. If I hear a voice, I will run. if I see a human, I will hide. Bom, então a minha consideração final pra série, eu gostei bastante, principalmente a série é toda carregada pelo Gus. O menino que faz o papel é incrível, ele consegue passar uma atuação excelente, ele literalmente carrega a série nas costas. Eu acho assim que
O ator foi muito, muito bem escolhido. Tanto ele, do restante da trupe ali, do que faz o Jep e a Ursa. Todos eles são muito bons. Eu espero ver nessa segunda temporada um pouco mais de consequências para os atos, que não precisa morrer todo mundo, não precisa ser um banho de sangue, mas eu quero que aconteça algo que surpreenda. Ok, e como você disse antes, que para ele ser a cura, pra gente alcançar a cura, pra salvar a humanidade, ele tem que morrer, e isso ficar nas próprias mãos dele. Ele tem que escolher, e aí, eu vou morrer, eu vou dar minha vida pra salvar o restante da raça humana, ou não, eu vou fugir daqui, e aí o mundo vai ser dos híbridos agora. Então eu queria ver algumas escolhas mais importantes, já que não vai ter essa diferenciação de roteiro, que tivesse consequências para os atos. No geral, gostei muito da série, e quero ver uma continuação, vou ver a continuação, mas eu ainda acho que ela tem muita coisa pra melhorar. E você, Antônio, quais são as suas considerações finais? Olha, as considerações finais é praticamente o que tu disseste também, Puito. A série está boa, malta, vejam a série, se ainda não viram, realmente vejam a série. Mesmo que não seja pelo plot, vejam pela parte dos pontos fortes que eles falam e que dá para fazer de comparação com a nossa atualidade. A carga dramática é muito boa. E uma cena que nós não mencionamos aqui e eu adorei ao longo da série inteira, puto, e de todos os episódios, é a narração. Mano, a narração ficou excelente, puto. Eu acho que o Morgan Freeman, mano, estava a ver aquilo e pensou, caraças, se calhar já tem concorrência na narração. Ah, ok. Eu fiquei por um segundo na narração do Morgan Freeman, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei, quê? Não. Eu estou a dizer porque o Morgan Freeman, puto, é dos gajos mais bosses a fazer narração, mano. Sim, não, eu cheguei lá, mas você me assustou pra caralho. Eu fiquei, caralho, era o Morgan Freeman? Não. Ok. Isso era um plot gigante, mano. Pô, eu me surpreendi pra caralho, eu fiquei, hã? Não, mas era muito bom, puto. Eu gostei muito da parte da narração. Por acaso gostei a valer. Eu também gostei e até agora eu tô muito pensando, quem que tá fazendo a narração? Será que, tipo, é o Gus no futuro? Quem que tá fazendo aquela narração? Então, eu tô curioso pra saber quem é o narrador. Então, vamos ver, quem sabe é o cara do How I Met Your Mother, né? Vamos ver se não é o Ted. Boa referência. Está na hora da notinha. Turururu. Então, malta, a minha notinha. A minha notinha para o Sweet Tot é um 8. É assim, isto é um 8 realmente pelo que eu achei da série, porque é o que eu estou a dizer, a série realmente tem muitos buracos, mas os pontos que eles batem são muito bons e então acaba por tapar os buracos. Se não fosse por essa parte, eu se calhar dava um 5, 6. Porque em termos de plot, o plot não é nada demais e realmente existe ali buracos. O problema não é bem o plot não ser nada demais, porque é o que estamos a dizer já, o plot já é previsível, mas eles não limarem bem ali as cenas. Então eu fico mesmo pelo 8. Espero que eles façam um trabalho um bocadinho melhor a nível de plot holes no próxima temporada. Mas nesta fico por um 8 e vou de certeza ver a segunda temporada. E aí, Rotavinha, e você? Olha, eu dou uma notinha, um 6,5. Eu gostei muito da série, com certeza vou ver a continuação, vou ver a segunda temporada. Tava tudo impecável, a gente já falou várias vezes das atuações e tudo aqui, mas eu não posso relevar a quantidade de furos de roteiro, a quantidade de coisas que acontecem assim, porque simplesmente o roteiro falou isso tem que acontecer porque sim, e não me deram uma explicação plausível. Eu sei que é um universo de fantasia, não é um universo para eu levar tudo ao pé da letra, mas ele tem que ter coesão com o próprio universo, coisa que a gente já falou em outros podcasts. Então, eu acho que como eles se propuseram a fazer algo um pouco mais pé no chão, entre aspas, algo mais científico, que acharam uma bactéria, assim, e aconteceu aquilo, eles poderiam ter tido um pouco menos de preguiça de roteiro e trabalhado um pouco melhor no desenvolvimento e no desenrolar da série. Então, eu gostei muito, com certeza vou ver, quero ver mais disso, mas eu quero que o roteiro seja um pouco menos preguiçoso e as coisas tenham um pouco mais de sentido no que vai acontecer daqui pra frente. Então, pra mim, ficou um 6,5. Chegou a hora das curiosidades do Skynet Podcast. Ora, então, maltinho, as curiosidades que a gente tem para hoje. Hoje, por acaso, foi mais ver curiosidades e procurar mesmo curiosidades mais baseadas no Sweet Tot. Ora, então, a primeira curiosidade que eu trago para vocês é
Para quem não sabe, a equipa Downey estava por trás da produção executiva do filme. Quem é a equipa Downey? É nada mais nada menos do que Susan Downey e Robert Downey Jr. Tum, tum, tum. Caralho, o Homem de Ferro? Sério? Ele não é o Homem de Ferro. Ele é o Sherlock Holmes. O Homem de Ferro, caralho! Caralho, o Robert Downey Jr. tava por trás disso? Ele e a mulher, puto. Foda-se! Estavam os dois como diretores executivos. O legal é que até eu aprendo aqui nos canais de podcast. Não é nem propaganda gratuita, é porque realmente eu não sabia. What the hell, caralho? Ok, a próxima que eu tenho aqui para vocês é, malta, se ainda não viram a série, vejam e reparem numa curiosidade muito boa, que é, cada vez que acontece qualquer coisa ao redor do Gus, o primeiro movimento, e isto é um grande trabalho da coordenação de quem estava a controlar aquilo, a primeira coisa a dar sinal não são os olhos do Gus, é as orelhas, por causa da audição dele. Então cada coisa que vai acontecendo à volta dele, antes do Gus olhar, as orelhas dão sinal, por causa da super audição dele. Se vocês não repararam e quiserem dar uma olhada, dê uma olhada. Se vocês ainda não viram a série, reparem nisso. Qualquer coisa que vai acontecendo à volta dele, antes dele olhar para lá, as próprias orelhas dele dão sinal. Reparaste nessa? Isso foi algo que eu reparei. Tá muito eu bom, reparei isso durante essa a está série. muito boa, mano. Foi um excelente trabalho de quem lá estava mesmo sempre a mexer ali as orelhinhas robóticas do miúdo. Então, isso foi uma das coisas que eu reparei e continua sendo uma das mais críticas, porque ele tinha super olfato, super audição, quando lhe convinha, porque quando não convinha pro roteirista, ele simplesmente perdia essas habilidades. Como que ele não farejou o cão naquele episódio do trem? Eles passaram por cima do cão e ele não farejou, sendo que era a única coisa que tinha o cheiro do pai dele, ele falou. Então, é uma das minhas críticas da série, mas vamos continuar. Por último, a minha curiosidade para vocês é a Bear, a.k.a. a Ursa, não entra na banda desenhada, ou cómics, ou quadrinhos. Ela foi simplesmente inventada para o cinemático. Ela não entra de forma alguma nos cómics. Caralho, eu gostei tanto do personagem. Também eu, puto, também eu. E achei que realmente fazia uma boa dinâmica, e sobretudo ela com o Jeb, né, com aquela picardia que eles têm os dois um com o outro, que é uma coisa que realmente traz algum ênfase, né, ao trio deles. E eu gostei muito dela. E se tu fores a pensar, puto, se retirares ela da equação, né, pá, ok, ela aparece para aí no terceiro episódio, mas realmente ela aparece e melhora ainda mais ali aquele reter ali, né, deles dois. Sim, melhora muito a química, realmente. Ela aparece depois, mas ela apareceu quando ela deveria aparecer, que se ela aparecesse no começo ia empobrecer muito a química do Gus com o Jep. Então ela apareceu no momento certo. Então eu realmente gostei muito dela. Eu não sabia que ela não estava nos comics. E agora passo a palavra ao meu amigo Rutavinha. Bora lá, Rutava, o que é que tens aí para nós? Olha, eu só tenho uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito interessante. Só para vocês ficarem atentos, a diferença entre o primeiro episódio pro segundo passou-se 1 ano. Tem um espaço, tem um gap de 1 ano do primeiro para o segundo episódio. O primeiro episódio foi gravado na Nova Zelândia, o restante da série continuou sendo gravado lá. E o motivo foi a retirada do programa da lista de concessão de direitos da Hulu, que tinha encomendado o piloto da série e posteriormente passou para a Netflix, que ficou com o seriado completo. Então durante esse gap, essa transição de direitos de um lado para o outro, passou-se 1 ano. Então foi gravado o primeiro episódio, que foi o piloto, que está na Netflix, e o segundo foi gravado somente 1 ano depois. Então se você olhar o Gus no primeiro e segundo episódio, você repara o tamanho dele, como ele cresceu e ficou diferente, mas você vendo a série você não repara. Se você for ver isso agora, depois de ouvir essa notícia, que você vai reparar, porque depois que eu fui ver a notícia, eu fui novamente ver o Gus no primeiro e no segundo episódio, e você repara o crescimento monstruoso dele, que você vendo a série você não reparou. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas repararam nesse crescimento dele. Vamos fechando a loja, maltinha. Bom, pessoal, acabou mais um cast, ou está a acabar mais um cast. Não se esqueçam, se não nos seguem, sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o canal do YouTube, subscrevam também no Spotify, dê uma olhada na app Listener, nós estamos lá, é uma app só mesmo para podcast, dê uma olhada, a app está muito boa, está muito bem feita também. E é isto, malta, se gostarem partilhem, com aquele vizinho maroto do 10º andar, ou com a velha cusca do resto de chão, na fama, se ela não saber o que é podcast, digam que é um programa como se fosse rádio,
e deixei a velha ouvir. Também pode ser. E é só. Bom, e lembre-se que todas as notícias que a gente falou aqui foram retiradas do Pipoca Mais Refri, dê uma passadinha lá. Eles postam muitas notícias sobre o mundo nerd, eles postam muitas críticas, tanto de cinema, série, games, literatura, animes, tudo. Dê uma olhadinha lá, porque eles fazem um trabalho excelente. E também, lembre-se, como o Antônio já falou, nos escutem no Listener, que estamos lá. Ô, maltinha, beijinho no coração. Beijinho no coração, fiquem bem e até próxima terça-feira. E este foi mais um Skynet Podcast.